Boa noite, camaradas, amigos, simpatizantes, apoiantes. Vinha aqui só dizer que já fiz a intervenção no vídeo. Cumprimentar-vos a todos. É uma honra estar pela terceira vez em 2 meses nos Açores. Queria começar por cumprimentar-vos a todos na pessoa do dirigente número 1 do Partido Socialista, do nosso querido Presidente, do meu querido Presidente e amigo, Carlos César. Um grande abraço para ele. Cresci a aprender com ele, cresci a olhar para ele como um farol, como um exemplo do que é ser socialista, do que é governar como um socialista. É um orgulho poder ser secretário-geral, ao mesmo tempo que ele aceitou, que o Carlos César aceitou ser presidente do partido. É uma honra enorme poder estar ao mesmo lado que o grande Carlos César. Cumprimentar-vos a todos os socialistas açorianos. Já tínhamos tido em Carlos César um grande presidente de governo regional dos Açores, que marcou os Açores e marcou a história do PS. Tivemos depois outro grande presidente de governo regional dos Açores, Vasco Cordeiro. Eu queria agradecer ao Vasco Cordeiro o que ele fez em nome do PS por esta região, a forma como se bateu sempre pelos açorianos, o respeito que ele conquistou no país, o respeito que ele conquistou na Europa. Vasco Cordeiro é um grande exemplo, é um orgulho também para todos nós. Obrigado, Vasco, por tudo o que fizeste por esta região e por este país. Vou ver se consigo poupar a voz, senão vai ser difícil. Mas queria cumprimentar todos os açorianos, já não só os socialistas. Bom, também quando cumprimentei os outros não era só os socialistas, mas agora ainda mais, porque já passaram cerca de 20 anos ou mais, e estar hoje como secretário-geral do PS ao lado, como cabeça de lista, ele já não é a primeira vez. Estar ao lado do Francisco César era inimaginável há 20 anos atrás, e é um gosto, uma honra, um prazer estar ao lado de um homem com competência, com experiência, com inteligência, mas perdoem-me, com uma grande amizade partilhada de tantos anos que fizemos, de um caminho que fizemos juntos, e é um gosto enorme vê-lo aqui. Vê-lo em 2022 a dar uma grande vitória ao PS nos Açores e estar agora com ele como secretário-geral do PS. É uma honra, um gosto, Francisco, estamos juntos, finalmente, agora no PS. Obrigado. Cumprimentar todos os candidatos do Partido Socialista numa lista fantástica na pessoa do Francisco César. Estamos bem servidos no PS e no PS nos Açores com o Francisco. Força PS Açores, vamos ganhar nos Açores e no país no dia 10 de março, convosco, com a vossa força, com a vossa experiência, com o vosso trabalho. Já me ouviram falar várias vezes. Eu gosto de começar por quem somos, quais são os nossos valores, o que é que nos distingue deles, o que é que nos distingue do PSD, o que é que nos distingue das direitas. Nós não somos a mesma coisa, nós nunca seremos a mesma coisa, porque nós olhamos para a sociedade, nós olhamos para os homens e para as mulheres de forma diferente da que eles olham. Nós fazemos parte de uma comunidade, nós não somos uma soma de indivíduos como é para o PSD e para as direitas. Nós somos uma comunidade de homens e mulheres, de pessoas interdependentes. Todos nós fazemos alguma coisa que é necessária ao outro. Nós chegamos aqui em cooperação, nós construiremos o futuro em cooperação, não é em competição, não é divididos, é juntos no país inteiro. Nós governámos os últimos 8 anos e nós temos orgulho da governação. Nós temos resultados para apresentar. Hoje, face a 2015, o país cresce mais, a dívida pública é mais baixa,
o investimento subiu, o desemprego é mais baixo, os salários estão mais altos, a pobreza está mais baixa, as pensões estão mais altas, o abandono escolar desceu, os alunos nas universidades subiram. Façam fact-check a cada uma destas frases. Nós não vivemos na catástrofe que o PSD apresenta ao país. Nós temos resultados, nós temos orgulho desses resultados e só merece a confiança do povo português quem reconhece a realidade, quem reconhece o ponto de partida para construir o futuro. Está tudo bem? Não. Estamos satisfeitos? Não. Mas isso também nos distingue deles. Humildade e empatia. Empatia, sim. A capacidade de sentirmos o outro, de sentirmos os problemas dos outros, porque nós sabemos melhor do que ninguém, melhor do que eles, que só se governa bem quando se sente o outro, quando se sente os problemas dos outros. Empatia é o que nos distingue deles. E humildade. Humildade sempre. Orgulhosos nos resultados, mas a humildade de reconhecer que há coisas que não correram como nós esperávamos, que há coisas que devíamos ter feito e não fizemos, há coisas que fizemos bem e que devem continuar, há coisas que têm que mudar. Nós queremos fazer novo, nós queremos fazer diferente, temos orgulho no que fizemos, mas não estamos satisfeitos, nós queremos mais, nós sabemos o que não correu bem, nós sabemos o que é preciso ser corrigido, nós queremos fazer novo, nós queremos fazer diferente e aqui também somos diferentes deles. Mas que ninguém se engane. As soluções não estão nas direitas. As respostas do PSD são ineficazes, são injustas e são caras. E permitam-me só pegar num exemplo, no choque fiscal, na redução drástica do IRC. Ela é ineficaz. Não tem impacto em pelo menos 40% das nossas empresas. Já hoje 40% não pagam. Já hoje é possível pagar pouco IRC. Nós temos muitas empresas que pagam uma taxa de IRC efetiva abaixo de 10%, de 4% ou de 5%. Porquê? Porque são empresas que usam os seus lucros para investir. Usam os seus lucros para investir na investigação e na inovação. Usam os seus lucros para criar emprego. Usam os seus lucros para aumentar os salários. As empresas que usam os seus lucros para inovar, para se capitalizarem, para reinvestir, conseguem pagar menos IRC. A proposta do PSD não mudará nada, ela é ineficaz, mas ela é também injusta. 45% da receita de IRC é paga apenas por 0,2% das empresas, que estão aonde? No sistema financeiro, banca e seguros, na grande distribuição e no imobiliário. Em 2023, os 4 maiores bancos privados tiveram mais de 3 mil milhões de euros de lucros, a que se juntará a Caixa Geral de Depósitos, que nos primeiros 9 meses teve 1.000 milhões de euros de lucros. Cortar no IRC deve ser prioridade para quem? Cortar no IRC é prioridade para os de cima, para poucas empresas, para as que menos precisam. Mas também as soluções são ineficazes, elas são injustas e elas são caras. O corte do IRC que a direita quer fazer, que o PSD quer fazer, custará 4,5 mil milhões de euros ao fim de 4 anos. A aventura fiscal em que o PSD quer meter o país custará ao fim de 4 anos 16,5 mil milhões de euros. O rombo nas contas públicas, somando algumas das suas medidas, é de 23,5 mil milhões de euros em 4 anos. Não diz muito, assim dito, 23,5 mil milhões de euros. Mas só para nós percebermos o que é que significa, 23,5 mil milhões de euros é mais do que um PRR inteiro. PRR pode dizer pouco. Mas PRR são centros de saúde requalificados, são creches, são casas, são apoio às empresas. É disto que nós estamos a falar, é disto que a direita está disponível a abdicar em 4 anos. Metade das propostas do PSD são ineficazes, injustas e caras,
a outra metade não é credível. E é aqui que Pedro Passos Coelho entra na campanha. Embora só pareça ter ido a Faro para marcar o ponto, tal era o entusiasmo dele, tal era o entusiasmo do atual líder do PSD. Aliás, não valia a pena esconderem-no, porque tal como Pedro Passos Coelho lembrou, Luís Montenegro foi o seu líder parlamentar, o homem que apoiou e aprovou todas as malfeitorias que foram feitas ao povo português entre 2011 e 2015. Mas o problema não foram só as malfeitorias. O problema foi mesmo terem enganado o povo português. Não é o espírito da AD de 1979 que vai pairar na campanha. É mesmo o espírito de Pedro Passos Coelho que vai estar sempre presente em toda a campanha. Disse em abril de 2011 que era um disparate dizer-se que iria cortar o 13º mês. Não cortou só o 13º mês, cortou o 13º mês e cortou o 14º mês. Conhecia o Morando quando prometeu que não iria ser necessário cortar mais salários nem despedir gente, mas foi exatamente isso que ele fez. Disse que era falso que quisesse subir o IVA para a restauração, mas também subiu. Gabaram-se de terem influenciado o Morando, gabaram-se de terem ido para além da troika. E nas pensões, caras e caros camaradas, não só foram além da troika, como tentaram com que os cortes fossem permanentes, tentaram mesmo cortar pensões acima dos 600 euros, só não conseguiram cortar porque o Tribunal Constitucional os impediu. Tentaram com que os cortes das pensões fossem permanentes, só não foram permanentes porque o Tribunal Constitucional os impediu. Não vale a pena esconderem-se no Morando, o Morando é só uma desculpa. Cortaram pensões com convicção e tentaram que os cortes fossem permanentes. E quando o Tribunal Constitucional chumbou, Luís Montenegro criticou o Tribunal Constitucional. Montenegro estava lá. Montenegro estava lá quando cada uma destas mentiras foi dita ao povo português. Vira ao disco e toca ao mesmo. Agora é a vez de Luís Montenegro vir fazer como Pedro Passos Coelho e prometer não cortar de maneira nenhuma um cêntimo que seja na pensão e na reforma de quem quer que seja. O problema de Luís Montenegro é o mesmo de Pedro Passos Coelho. Não tem credibilidade. Mas ainda esperei que a presença de Pedro Passos Coelho no comício de Faro fosse para cumprir, pelo menos, uma promessa. Já tive a oportunidade de vos recordar e recordo novamente uma célebre entrevista em que lhe perguntaram, em 2016, já estávamos nós a governar, Pedro Passos Coelho ainda liderava o PSD, e o jornalista pergunta-lhe: bom, mas e se esta estratégia de recuperação mais acelerada dos rendimentos der resultado? E Pedro Passos Coelho disse: bom, nesse momento, eu próprio apelarei ao voto no Partido Socialista e nos seus parceiros. Pois, caro Pedro Passos Coelho, nós conseguimos, ainda por cima a dívida baixou, aumentamos pensões, aumentamos salários, a dívida baixou. Faça o favor de cumprir uma promessa e apelar ao voto no Partido Socialista. Mas Pedro Passos Coelho veio dizer outras coisas importantes que ficam para cada um analisar. Não há de ter sido por acaso que Pedro Passos Coelho escolheu Faro e o comício de Faro. O Algarve e a região do Algarve tem na lista do PSD um cabeça de lista, vice-presidente do PSD, que chegou em tempos a defender um acordo com o Chega. Pedro Passos Coelho faz um discurso que não é, em algumas partes, muito diferente do seu candidato predileto à Câmara Municipal de Loures. Pedro Passos Coelho faz um discurso colado ao Chega e Pedro Passos Coelho faz mais. Ele afirma que Luís Montenegro não deixará de fazer o que tem de fazer para construir um governo capaz de governar. Fica para cada um a análise do que significou este discurso de Pedro Passos Coelho, daquela que foi a sua intenção, daquilo que quis dizer ao país e ao próprio Luís Montenegro. O espírito de Passos Coelho
vai estar sempre presente nesta campanha, porque Pedro Passos Coelho é o PSD e o PSD é Pedro Passos Coelho. Nós não somos como eles. Nós não somos como eles nos valores. Nós não somos como eles na forma que vemos o país. Nós não somos como eles nas soluções impossíveis de realizar ou injustas e ineficazes. Nós somos diferente deles na forma como olhamos para o nosso país. Olhamos como uma comunidade e olhamos para o país como um Portugal inteiro. Eu, quando vim cá fazer campanha com o PS Açores, tive o gosto e a honra de ser bem recebido por vocês. Não estive que andar sozinho nos Açores, escondido. Vocês fizeram o favor de poder ter ao vosso lado, de estar ao vosso lado. E caras, e como é que alguém pode querer ser primeiro-ministro de Portugal inteiro, e achar que pode passar uma campanha inteira visitando todos os distritos, mas ignorar nessa campanha oficial a região autónoma dos Açores? Como é que pode achar? O supremo desrespeito, o supremo desprezo, a suprema arrogância de quem acha que tem os Açores no bolso e não precisa de vir cá falar com os Açores, comprometer-se com os açorianos, respeitar este povo. Portugal inteiro, para uma região açoriana inteira, de uma ponta à outra, do norte ao sul, do interior ao litoral, passando pelos Açores, de Santa Maria ao Corvo, Portugal inteiro, para uma região inteira, sempre. Não há regiões de segunda para nós. As regiões são todas de primeira. Não há cidadãos de segunda. Os cidadãos são todos portugueses. Os açorianos são cidadãos portugueses de primeira. E é assim que nós vos olhamos, é assim que tratamos, é assim que nos lidamos com os açorianos. Nestes 50 anos de 25 de Abril, nós comemoramos muita coisa. Comemoramos a liberdade, comemoramos a democracia, comemoramos o Serviço Regional de Saúde, a escola pública. Nós comemoramos também, com muito orgulho e muita honra e muita força, comemoramos uma das maiores conquistas de 25 de Abril, a autonomia regional. Mas nós celebramos com convicção, nós praticamos a autonomia, nós defendemos a autonomia, nós respeitamos a autonomia. O Vasco lembrou e bem, a lei das finanças regionais estava congelada por Pedro Passos Coelho e pelo seu parceiro, aquele que liderava e aprovava tudo no Parlamento, Luís Montenegro. Connosco a autonomia é para levar a sério, por isso é que nós respeitamos desde a primeira hora a lei das finanças regionais. Nós cumprimos o compromisso que o país tem, que a República tem com as suas regiões autónomas. Portugal inteiro é um país que não discrimina. Por isso é que para nós era óbvio, era tão óbvio, simples, que o Serviço Nacional de Saúde não discrimina portugueses, não passa faturas aos açorianos. O Serviço de Saúde é de todos, na região e no país. Nós praticamos a autonomia, nós respeitamos a autonomia. Não é uma decoração para nós, nós acreditamos, temos convicção, por isso é que a levamos a sério e queremos continuar a levar a sério. E quando nós estamos agradecidos aos Açores por acrescentarem a todo o país este vasto oceano, este vasto mar, quando nós estamos agradecidos ao povo açoriano, nós temos que respeitar e dizer que queremos que os Açores e os açorianos participem, sejam ouvidos, sejam parte da gestão deste imenso mar que faz de Portugal um grande país.
respeitar a autonomia, avançar, perceber o que é preciso melhorar, respeitar. Quando nós olhamos para o subsídio social de mobilidade, nós sabemos que temos caminho para fazer, que precisamos de rever o subsídio, que precisamos de desburocratizar, ele tem de ser mais acessível aos açorianos. O subsídio social de mobilidade connosco vai ser revisto, vai ser melhor, vai estar desburocratizado por justiça e respeito ao povo desta região. Para as direitas, a grande solução para resolver o problema da economia nacional é única e simplesmente baixar o IRC. Eles não têm uma estratégia para desenvolver a economia portuguesa. Nós temos, sempre tivemos e queremos aprofundar essa estratégia. Queremos que a modernização da nossa economia seja mais acelerada do que foi até agora. Nós queremos um choque de produtividade na economia portuguesa. E nós sabemos que no país todo, mas em cada região, nós temos de ser capazes de identificar com a comunidade, com o empresariado, como vocês dizem aqui nos Açores, com o empresariado, com a academia, com a sociedade civil, identificar os setores e as tecnologias com maior capacidade de arrastamento da economia. As regiões não são todas iguais, as regiões não têm todas as mesmas competências empresariais, científicas e tecnológicas. Nós temos que olhar para os Açores e com os açorianos construir uma estratégia de diversificação da economia açoriana que a torne mais sofisticada, diversificada, complexa, para que os jovens açorianos qualificados possam trabalhar na sua região, ao lado das suas famílias e dos seus amigos. Um choque de produtividade e um choque salarial. O choque salarial alimenta o choque de produtividade. O choque salarial ajuda, pressiona as empresas a modernizarem-se, a inovarem. Por isso é que para nós é tão importante aumentar o salário mínimo nacional. Para eles nunca foi. Eles sempre acharam que iria matar a economia, as empresas iriam falir, iriam fechar, o desemprego ia disparar. Nós provamos que eles estavam enganados. A fórmula deles era errada. Nós aumentamos o salário mínimo nacional, que nos Açores passou de 530 euros para 861 euros. E é por isso que nós queremos que agora vá a caminho dos 1050 euros nos Açores. Porque nós sabemos que esta é a forma de respeitarmos quem trabalha, mas nós sabemos que este é também um instrumento para alimentar o choque de produtividade. Os dois alimentam-se um ao outro. O choque de produtividade permite às empresas pagar melhores salários, salários mais altos levam as empresas a acelerarem a inovação e a modernização. Nós temos uma estratégia para o desenvolvimento económico. Eles não têm, eles não sabem como é que se moderniza uma economia, como é que se põe uma economia a crescer. Mas, caras e caros camaradas, é assim nos salários, é também nas pensões. Nas pensões nós não precisamos de nos reconciliar com os pensionistas ou os reformados, como precisa de fazer o PSD. Nós temos uma relação de confiança. Enquanto eles cortaram pensões, nós aumentamos as pensões. A lei de atualização das pensões connosco funcionou sempre, mas em cima da lei de atualização das pensões nós fizemos 6 aumentos extraordinários nas pensões. Nós levamos a sério a nossa relação com os mais velhos, com quem trabalhou uma vida inteira, com quem construiu o país, com quem construiu os Açores. Mas também na habitação, o Francisco César já aqui identificou esse desafio, é um dos maiores que nós enfrentamos. Nós começamos esse trabalho, nós lançamos pela primeira vez em muitos anos um plano de investimento em construção pública sem precedentes na história do país. Este plano de investimento não deixou nenhuma região fora do mapa, não deixou os Açores no mapa, fora do mapa. Nós hoje temos todos os municípios no país a trabalhar, nós temos os municípios dos Açores a trabalhar para construirmos casas para o povo, para a população mais carenciada, mas também para a classe média. Esse é um trabalho para fazer com os autarcas, é um trabalho para intensificar. Mas se nós queremos construir casas públicas, habitação pública, nós queremos continuar a apoiar o arrendamento. O Porta 65 é um instrumento de apoio ao arrendamento jovem.
São apenas os 28 mil jovens que conseguem aceder ao programa. Todos os que são elegíveis são apoiados. Só que as rendas estão limitadas, há um teto às rendas, o que coloca muitas casas de fora do programa. Nós queremos retirar o teto para que mais casas possam ser apoiadas, para que mais jovens possam ser apoiados no acesso ao arrendamento. O arrendamento tem que continuar a ser apoiado, tem que ser mais apoiado, e é por isso que nós queremos alargar os programas de apoio ao arrendamento. Mas nós temos medidas que querem dar também conforto e segurança a quem tem casa e a quem tem prestação. Se no momento de aperto, um membro do agregado familiar perder o emprego, a família tiver um corte nos seus rendimentos ou a prestação subir para um patamar insustentável do ponto de vista da família e que o resultado possa ser o incumprimento e a entrega da casa ao banco, connosco o Estado vai se disponibilizar a criar uma relação de arrendamento para com essa família. Nós ficamos com o crédito ao banco, a família não precisa de entregar ao banco, a família não precisa de sair da casa, ela pode continuar na sua casa a pagar uma renda compatível com os seus rendimentos sem ter de ser despejada e entregá-la ao banco. Caras e caros camaradas, nós não queremos trazer ao país uma aventura fiscal, nem um rombo nas contas públicas, nem esvaziar os serviços públicos. Nós queremos trazer um projeto de progresso económico e social que faça o país avançar, um projeto de futuro, de esperança, de confiança, um país com uma economia vibrante, sofisticada, um país inteiro que respeite todas as regiões, um país inteiro para uma região dos Açores inteira, onde todos somos respeitados, onde todos somos cidadãos de primeira, onde todos somos membros da comunidade a que chamamos Portugal. Um país com liberdade igual para todos, um país para todos. Viva o PS! Viva os Açores! Viva Portugal! PS! 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 Chama para os candidatos. Com as bandeiras no ar, vamos ver a força do PS, porque quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS. PS! 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 Vamos ganhar! E mais uma vez quero ouvir bem alto. PS! 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 Bora! Vamos ganhar! Obrigado, Pedro Nuno Santos. Caras e caros amigos, mais ação pelos Açores, mais ação para uma vitória do PS a 10 de março e por um Portugal inteiro. Viva o Partido Socialista! Viva os Açores! Viva Portugal! E mais uma vez, viva os Açores! Viva Portugal!